Bem-vindos à última aula do curso PM 2025, dedicado aos Estatutos Gerais da Obra de Maria. Um curso que foi pensado para acompanhar-nos até a Assembleia Geral, que, como sabemos, acontecerá em 2026. Em 5 aulas, quisemos ler e descobrir juntos as partes principais dos nossos estatutos, mas também oferecer aprofundamentos que nos ajudassem a alargar o horizonte, inserindo-nos em um contexto mais amplo. Focalizamos o papel das regras e estatutos nos diversos carismas, a nossa história, o relacionamento com a Igreja Católica durante a aprovação dos Estatutos Gerais da Obra de Maria. E, por fim, a relação existente entre as regras e a liberdade de cada um de nós. Hoje queremos abordar a última parte dos Estatutos, a qual queremos dar o mesmo relevo e importância. Por isso, temos 3 convidados, que estão online em 3 continentes diferentes: África, Europa e América. Iniciamos indo ao Brasil. Cristiane Ganda Ribeiro nos oferecerá uma leitura jurídica, eclesiológica e carismática dos Estatutos. Cristiane é advogada, canonista e trabalha no Instituto Superior de Direito Canônico da Arquidiocese de Goiânia. É juíza do Tribunal Eclesiástico Diocesano. Bem-vinda, Cris. Nos estatutos, somos descritos como associação privada e universal de direito pontifício. O que quer dizer essa definição e que relação tem com o nosso carisma? Questi termini sono espressi all'inizio degli statuti, nella parte prima. Esses termos constam no início dos estatutos, na primeira parte, que aprofunda justamente a identidade da obra. Fala da nossa natureza, o que somos, dos nossos objetivos, o que fazemos e do nosso espírito, como vivemos. Estão colocados no primeiro artigo para dizer que temos uma personalidade jurídica na Igreja, afirmando assim a nossa existência como um grupo de fiéis específico, com direitos e deveres. Como Obra de Maria, fazemos parte de um contexto eclesial, no qual somos reconhecidos como um movimento. É o Espírito Santo que suscita carismas a serviço da Igreja, cada um com um modo específico de colocar em prática o Evangelho. No nosso caso, a unidade, que é o aspecto que nos distingue. Nos nossos estatutos está evidenciado que queremos viver pelo omnes, pela unidade, com as mais variadas categorias e ordens de fiéis de diversas idades e estados de vida, crianças, adolescentes, adultos, casados e solteiros, leigos, presbíteros, religiosos, abrindo um leque de comunhão entre as várias vocações na Igreja. Exprime também a total abertura de comunhão que queremos ter com nossos irmãos e irmãs de outras igrejas e comunidades eclesiais, com pessoas que professam outras religiões ou não têm convicções religiosas, mas com as quais partilhamos o mesmo desejo de renovar a sociedade. Portanto, a eclesiologia de comunhão se exprime nos estatutos, os quais, além de proporem as normas, manifestam também o carisma. Por isso, podemos dizer que os estatutos têm uma finalidade dupla: orientam e organizam a vida, interna e externamente, para quem participa dela plenamente e para quem se relaciona com essa comunidade que é a Obra de Maria. Nesse contexto eclesial no qual estamos inseridos, fomos reconhecidos juridicamente pela Igreja Católica como uma das suas expressões. Em outras palavras, foi-nos dada uma veste jurídica, porque a Igreja precisa organizar-se, assim como a sociedade se organiza. Na Igreja temos pessoas físicas e pessoas jurídicas. As pessoas físicas são o povo de Deus, enquanto as pessoas jurídicas são um grupo que se organiza em função de uma determinada finalidade e que, quando é reconhecido juridicamente, adquire direitos e deveres. Exemplo de pessoas jurídicas na Igreja são uma paróquia, uma diocese, um instituto, uma fundação, uma prelazia e as associações de fiéis. Portanto, o nosso movimento é considerado uma pessoa jurídica na Igreja e se exprime com a forma de associação de fiéis. E si esprime sotto forma di associazioni di fedeli.
Vamos aprofundar esse assunto, mas por que recebemos o nome de Associação de Fiéis? Uma associação de fiéis nasce quando um grupo de fiéis decide reunir-se ou associar-se em vista de uma determinada finalidade e recebe a aprovação da Igreja para essa missão. Foi aquilo que aconteceu conosco. Depois que Chiara e as primeiras focolarinas se reuniram e sentiram o chamado a viver pela unidade, outras pessoas uniram-se a essa causa. As associações de fiéis podem ser públicas ou privadas. Quando são públicas, nascem diretamente ligadas à hierarquia, às autoridades eclesiásticas que se ocupam de seu governo. Assim como nos nossos países, as entidades públicas são gerenciadas diretamente pelo Estado e se ocupam em oferecer serviços específicos à sociedade. As associações públicas de fiéis são governadas pela autoridade eclesiástica e se dedicam especificamente ao ensino da doutrina cristã, ao culto público ou a outras funções em nome da Igreja. As associações privadas de fiéis, ao invés, como o movimento dos focolares, são aquelas que nasceram por iniciativa de indivíduos, isto é, por iniciativa dos próprios fiéis e são governadas por eles. Dedicam-se ao apostolado e à caridade de várias maneiras. Acrescentamos outro elemento. As associações privadas de fiéis podem dedicar a sua atividade ao território em que foram criadas. Nesse caso, estarão ligadas à Igreja por meio do bispo da diocese na qual se encontram. Ele será a autoridade competente para acompanhar, guiar e até aprovar a associação. Mas existem outras associações privadas que nascem para um apostolado que vai além dos confins da diocese, que se sentem chamadas a oferecer o seu serviço a toda a Igreja. Nesse caso, o acompanhamento e a supervisão de um bispo diocesano não são suficientes, e por isso são chamadas associações internacionais ou universais, e estão ligadas diretamente à Santa Sé por meio de um dicastério. Isso significa que são aprovadas diretamente pela Santa Sé e dependem diretamente dela, sem intermediários. Compete à Santa Sé seguir o desenvolvimento da sua organização e por isso são chamadas direito pontifício. É o nosso caso. O movimento dos focolares é uma associação de fiéis, privada, universal e de direito pontifício. Nasceu da iniciativa privada da sua fundadora, com um grupo que quis associar-se. É governado pelos seus membros. Não está limitado à cidade de Trento, mas estende o seu apostolado em todo o mundo. Foi aprovado e constituído diretamente pela Santa Sé, e a sua ligação com a Igreja se realiza mediante o dicastério para os leigos, a família e a vida. É assim que os nossos estatutos nos descrevem juridicamente. Ecco come ci descrevono giuridicamente i nostri statuti. Como podemos ler hoje os estatutos e compreender os aspectos jurídicos descritos em relação à vida da obra? O caráter jurídico está fortemente presente, porque os estatutos são um instrumento que elenca os direitos, os deveres, a organização, o governo e os objetivos do movimento dos focolares. Mas trazem também todo o patrimônio espiritual de Chiara, o carisma doado pelo Espírito Santo, porém, revestido de normas. Para entendê-los, é preciso também uma visão teológica, levar em consideração como Chiara via a obra e a sua organização, e saber ler, com uma leitura unitária, os fatos importantes da nossa história. Esses elementos já foram expostos por Chiara mesma, no decorrer dos anos, por meio de tudo aquilo que ela disse sobre a obra e a sua espiritualidade. Podemos dizer, então, que é a experiência da espiritualidade que nos permite compreender os estatutos à luz do carisma, do pensamento e das intenções da fundadora. E é justamente essa vida, expressa pelo direito canônico, que nos oferece um olhar mais amplo e unitário.
Descobrimos assim que os estatutos são um espelho no qual podemos nos reconhecer, no qual é possível ler a obra de Maria, integrando as perspectivas jurídicas, eclesiais e carismáticas. É isso que faz com que a obra não seja uma entidade abstrata, como muitas vezes as grandes organizações são para nós, mas que seja a casa, o lugar em que podemos viver pessoal e comunitariamente o carisma da unidade. Agora eu gostaria de convidá-los a fazer um exercício prático, para vermos o quanto é bom abrir os estatutos e encontrar naquelas linhas jurídicas a riqueza da nossa espiritualidade, da nossa história e da nossa missão. Vamos à parte que se refere aos nossos órgãos de governo, que estudamos na aula anterior, mais precisamente a presidência. Os documentos oficiais tendem a ser muito objetivos quando se referem ao governo, à presidência de uma entidade. Antes, estabelecem as condições para que alguém possa desempenhar esse serviço e depois descrevem os respectivos deveres. Na Constituição brasileira, por exemplo, está escrito que para ser presidente da República Federativa do Brasil, a pessoa precisa ter nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos e civis e ter mais de 35 anos. Na Constituição italiana, a presidência deve ser desempenhada somente por cidadãos italianos que gozam de direitos civis e políticos e que tenham completado 50 anos. Nos dois casos, estão elencadas as tarefas associadas a essa função de presidência. E o que dizem os nossos estatutos sobre a presidência da obra de Maria? Consta que deve ser uma presidência leiga e feminina, com a copresidência de um focolarino sacerdote. Mas não se limitam ao aspecto jurídico. A presidente deve ser uma mulher focolarina de votos perpétuos. Vamos ler juntos o que dizem os artigos 2 e 3. Artigo 2. O movimento dos focolares adota o nome de Obra de Maria porque pela sua espiritualidade peculiar, que de modo semelhante a Maria dá Cristo espiritualmente ao mundo, pela variedade de sua composição, pela sua difusão universal, pelas suas relações com cristãos de outras igrejas e comunidades eclesiais, com pessoas de diferentes credos, ou mesmo de convicções não religiosas, e pela sua presidência leiga e feminina, ele mostra o seu particular vínculo com Maria Santíssima, Mãe de Cristo e de todo homem, da qual o movimento deseja ser na Terra, na medida do possível, uma presença de certo modo, uma continuação. Artigo 3. A obra de Maria, estando orientada à renovação dos indivíduos, da Igreja e da sociedade, pela variedade e universalidade das pessoas que a compõem, pelos seus objetivos, pelos seus aspectos, pelos diálogos e pelas obras que empreende, reflete, de certo modo, também as feições da Igreja, como filha com as feições da mãe. Vejam como é bonito o que os estatutos dizem. Somos uma obra que deseja ser a presença de Maria, para acolher todos como filhos, para doar a presença de Cristo ao mundo. Aqui compreendemos que a presidência leiga e feminina prevista no artigo 2 não é fruto de uma política interna do governo ou de uma tendência feminista dos tempos atuais, mas de um carisma doado pelo Espírito Santo para oferecer ao mundo a presença materna de Maria. Um projeto que teve início com Chiara e que continuará no curso da história, que traz consigo algo de profético. Que quindi porta qualcosa di profetico. Então, como devemos nos aproximar dos estatutos? Accostiamoci agli statuti senza paura del testo giuridico. Aproximemo-nos sem medo do texto jurídico e com o coração aberto, porque, como vimos neste curso maravilhoso, essas páginas descrevem a nossa espiritualidade e a nossa missão de uma forma jurídica,
mas com indicações sobre a sua concretização. Os estatutos contêm todos os deveres da presidente e do co-presidente, o que devem aprovar, o que devem acompanhar, quais são as suas funções no campo canônico, no campo civil, mas contém o coração da missão deles, o projeto de Deus. Vejam que lindo! Vamos ler os artigos 82 e 91. Artigo 82. A presidente deverá atender constantemente a personificar o ideal da obra, espelhando em si o papel de Maria, como mãe da unidade, para as pessoas que lhe são confiadas e para aquelas que são chamadas a participar, independentemente da forma, da obra de Maria. Sua presidência terá, sobretudo, a marca da caridade. Artigo 91. O co-presidente considerará, com todo o coração e na plenitude da alegria, estar sempre na mais profunda unidade com o presidente, em quem reconhecerá o símbolo da unidade da obra. Desse modo, oferecerá constantemente à presidente a possibilidade de avaliar, à luz de Jesus no meio, suas ideias e suas decisões, dando-lhe o conforto de uma maior segurança de que seja a vontade de Deus o que ela solicitar àqueles que preside. São artigos que nos fazem descobrir a beleza de uma obra de Deus, que iluminam a missão e dizem, entre outras coisas, que a presidente tem autoridade sobre a obra de Maria, uma autoridade que exprime e garante a unidade de toda a obra, e que a figura do co-presidente é extremamente importante, porque permite atuar no exercício dessa autoridade a premissa de qualquer outra regra. Ali diz que a presidente, olhando para Maria, cuida da obra com profundo amor, exercitando a presidência da caridade. O co-presidente, ao seu lado, garante Jesus no meio e a mais profunda unidade. Em outras palavras, além de definir as tarefas de cada um, os estatutos exprimem uma diretiva fundamental para a governança da obra. O governo de Jesus no meio. Dei o exemplo da presidência, mas a beleza dessas duas funções pode ser encontrada também na função dos conselheiros, na pertença às ramificações, nos diálogos, porque é a beleza do carisma que está expressa nos estatutos. Portanto, o exercício pode ser completado por cada um de nós, será a nossa lição de casa. Procuremos nos estatutos tudo aquilo que se refere e descreve a nossa pertença à obra de Maria. Os estatutos contêm as linhas gerais justamente para manter a unidade do movimento. Podemos utilizar também os regulamentos das diversas ramificações para ver que aprofundam as normas específicas daquilo que já foi descrito em termos gerais nos estatutos. Estão intimamente ligados. In termini generali negli statuti sono quindi strettamente collegati. Obrigada, Cris, por nos ter ajudado a descobrir a profundidade de significado que os termos jurídicos dos nossos estatutos exprimem, a entender melhor quem somos, qual é o nosso lugar na Igreja e a descobrir toda a riqueza e a originalidade que estão contidas nos nossos estatutos. Passemos agora para a África. Vamos para a Costa do Marfim encontrar Rafael Takogang. Ele é advogado, está inscrito na Ordem dos Advogados dos Camarões. É formado em Direito Canônico e em Ciência da Educação. Rafael é responsável pelo movimento dos focolares na região centro-oeste da África. Com ele, queremos entrar na parte dos estatutos dedicada às regiões. Rafael, sabemos que a obra de Maria está espalhada um pouco no mundo inteiro. Como é possível manter juntos, unidos, em uma única realidade, povos, culturas, religiões e pessoas tão differentes? Persone così diverse in un'unica realtà. Gli statuti generali del movimento descrivono una realtà radicata nella Chiesa Cattolica. Os estatutos gerais do movimento descrevem uma realidade enraizada na Igreja Católica, com uma espiritualidade específica da unidade, e ao mesmo tempo expressam uma organização estruturada que mira a tornar concreta a espiritualidade, fundamentada em uma vida evangélica que influenciou milhões de pessoas no mundo. Dando continuidade
ao aprofundamento dos estatutos, trataremos da quinta e da sexta partes. Na quinta parte, abordamos a organização das regiões e, na sexta, a organização das seções, dos setores e dos movimentos. As regiões são subdivisões da obra de Maria, presentes em um determinado território, enquanto as seções, os setores e os movimentos indicam as vocações específicas, de acordo com o nível de pertencimento de cada categoria de pessoas. Duas características transparecem das normas dessas partes, que recordam, seja a finalidade específica da obra, seja uma praxis da Igreja, muitas vezes lembrada pelo Papa Francisco no seu magistério. Essas duas características são a unidade e a sinodalidade. Unidade na distinção. É o fio condutor de toda a nossa estrutura. Cada região, cada seção, cada setor, cada movimento é direcionado para este objetivo, que todos sejam um, respeitando a especificidade de cada um. Segundo o modelo, podemos dizer da unidade trinitária. É um apelo constante tanto ao relacionamento entre a região e o centro da obra, quanto às relações dinâmicas que os diversos componentes da própria região. A sinodalidade. É somente através da comunhão, uma comunhão efetiva e afetiva, no respeito das funções, estados de vida diferentes, que nasce o caminho justo para levar para frente o carisma. Cada um é um protagonista importante, e todos são chamados a dar o próprio contributo para a edificação da casa comum. É um dom específico, não uniformidade, não nivelamento, mas variedade, valorização das riquezas que os diversos chamados doam à unidade. Valorizzazione della ricchezza che le diverse chiamate portano all'unità. Sabemos que a Igreja Católica, mesmo sendo universal, vive nas igrejas particulares, que gozam de certa autonomia em relação à Santa Sé. Existe também para nós um modo de funcionamento e de autonomia da obra em nível local? L'articolo 115 della norma statutaria. O artigo 115 da norma estatutária define a região como a realidade da obra de Maria, presente em um determinado território. Isso não significa que a obra seja uma confederação de regiões autônomas nos diferentes territórios, mas que toda a obra está presente em cada região. Portanto, cada região não é um pedaço da obra, mas a obra inteira, assim como em cada igreja particular está presente e operante a Igreja de Cristo. A expressão em latim no Código de Direito Canônico facilita essa analogia. In quibus et ex quibus, una et unica ecclesia católica existit, nas quais e das quais subsiste a única Igreja Católica. Cabe à presidente da obra instituir uma região, ou seja, fazer com que nasça uma região, a mudança de sua área territorial e a nomeação, segundo a norma do artigo 84 dos atuais Estatutos Gerais, com o consenso do Conselho Geral, de um responsável e uma responsável para cada uma das regiões da obra. Há alguns anos, na praxis, essa nomeação passa a valer após uma ampla consulta dos membros da obra, na região e fora dela, sobre os possíveis candidatos a tal cargo. Uma região instituída é considerada tal quando tem ao menos as duas seções constituídas, segundo a norma dos seus regulamentos, e as principais expressões da obra adequadamente desenvolvidas, de modo que possam ser representadas no Conselho da região. Praticamente, uma região é constituída quando é composta, em cada seção, ao menos de 3 focolares constituídos, além daquele do responsável da região, tendo cada um ao menos 4 focolarinos de vida comunitária e 2 focolarinos casados com promessas. Cada região possui os próprios órgãos diretivos que dependem do centro da obra.
para que a unidade espiritual e operativa entre o centro da obra e a obra nas regiões se mantenha sempre viva e que seja garantido um desenvolvimento unitário e equilibrado destas, os estatutos prevêem que a presidente realizará visitas às regiões e que os dois responsáveis da região façam periodicamente viagens ao centro para renovar o vínculo de fraternidade e relatar o andamento das suas regiões. Uma imagem, a meu ver, que mostra bem o que significam as visitas, é a da obra como uma árvore. O centro é o tronco. As regiões são os ramos principais. A visita da presidente é como a linfa, que do tronco chega a cada ramo, assegurando o crescimento harmonioso de toda a árvore. O responsável e a responsável da região têm a responsabilidade da obra no território a eles confiado. Tem um papel central nos estatutos, nos quais estão descritas suas tarefas em termos jurídicos. Trata-se de uma função que requer certos requisitos jurídicos e um tempo determinado. O mandato é de 3 anos e pode ser reconfirmado consecutivamente por 3 vezes. Todos os responsáveis de região deixam seus encargos quando é eleita uma nova presidente da obra. O papel desses responsáveis poderia ser definido como complexo e trinitário. Eles são chamados ante omnia, antes de tudo, a manter viva e constante a unidade entre eles, levando constantemente os vários componentes da região a serem uma coisa só, mantendo as necessárias e devidas distinções em que se articula a obra na região. A autoridade dos responsáveis de região, exercida na dependência da presidente, que eles representam na região, focaliza-se nos relacionamentos de unidade entre a região e o centro da obra e na própria região, onde estão atentos para que cada atividade e relacionamento tenha como base a mais estreita unidade. O artigo 118 dos Estatutos Gerais enumera ainda uma série não exaustiva das tarefas dos responsáveis. O denominador comum é, de novo, a unidade entre os dois responsáveis, em quem cada coisa deve ter a origem e para onde cada coisa deve convergir. Ao realizar plenamente a sua missão, os responsáveis da região valem-se dos 2 conselhos, um distinto e outro misto, ambos com funções consultivas e executivas, insubstituíveis nos processos de decisão por serem expressão da comunhão e do serviço. Isso faz com que cada decisão seja tomada depois de uma escuta evangélica e de uma abertura às relações trinitárias entre os vários componentes da obra na região. Chiara, no seu diário de junho de 1997, diz: "O nosso primeiro dever é este: estarmos interligados para escalarmos a montanha da divina vontade. Pois não há vontade de Deus para nós, senão aquela que se expressa em almas unidas, umas com as outras. Devemos ter isso bem presente, sobretudo na prática, como uma ideia fixa, como o primeiro dever natural. Todo o resto vem como consequência." Até aqui, Chiara. Por fim, convido vocês a lerem, para completar a 5ª parte, os artigos 127 e 128, que tratam da Assembleia da Região, um órgão muito importante que permite a participação dos membros da obra na Assembleia Geral. Obrigado, Rafael. Mas as pessoas que fazem parte da obra de Maria são muitas e pertencem a diversas realidades, como dizíamos antes. Como manter nos estatutos a especificidade de cada um e, ao mesmo tempo, valorizar o único povo, a única família? L'articolo 129 degli Statuti Generali recita: O artigo 129 dos Estatutos Gerais diz: a obra de Maria, o movimento dos focolares, possui seções e setores específicos, dos quais fazem parte as pessoas da obra, de acordo com as suas diferentes vocações.
Portanto, pode-se pertencer ao movimento dos focolares de várias formas, segundo o nível de adesão de cada um em viver o carisma da unidade e o empenho a difundi-lo no próprio ambiente. Pertencer à obra de Maria significa responder a um chamado de Deus, a viver a espiritualidade em uma de suas ramificações, o que comporta compromissos diversos segundo um chamado específico, para o qual são necessários uma preparação e um discernimento pessoal, com os respectivos responsáveis. Imaginem um grande coro no qual cada seção vocal, sopranos, contraltos, tenores, baixos, tem o próprio timbre e a própria melodia, mas juntos criam uma harmonia perfeita. Assim, cada seção, cada setor e movimento da obra contribui com a própria especificidade à unidade do conjunto. É uma imagem que evoca calor, acolhimento e partilha. Não somos simplesmente uma organização, mas uma comunidade de pessoas unidas por um ideal comum. Como um mosaico em que cada peça é fundamental para a beleza do todo. As seções das focolarinas e dos focolarinos são as colunas de sustentação da obra, como consequência de sua doação total a Deus. Os focolares são, no território, lugares onde os focolarinos de vida comunitária, com os focolarinos casados, vivem estavelmente a espiritualidade durante as 24 horas do dia, como consagrados, tendo Jesus no meio e empenhando-se a serem portadores da luz do carisma, garantia da autenticidade de tudo o que é necessário para irradiar o carisma. Os setores são os braços da obra no meio do mundo, formados por pessoas de todas as classes sociais e culturais. Desejam ser, nos diversos contextos da vida, testemunhas de que é possível viver por um mundo unido. Se olharmos para as nossas diferenças como riquezas, como dons a serem oferecidos uns aos outros, em uma convivência cada vez mais harmoniosa. Cada seção, cada setor, cada movimento é orientado para esse objetivo, que todos sejam um. As duas seções da obra e os setores dependem da presidente, segundo as indicações dos estatutos e dos respectivos regulamentos, e seguem as decisões e as diretivas em relação à vida da obra. Os movimentos são grupos de pessoas que compartilham a natureza, os fins, a espiritualidade da obra, segundo as próprias características, e contribuem para a sua vida mediante as atividades de amplo alcance. Os movimentos são como canais pelos quais o carisma da unidade passa e chega às realidades específicas da sociedade. Como quando o movimento Famílias Novas organiza um curso para casais em crise, levando o carisma da unidade em situações concretas de dificuldade. A estrutura e a composição da obra são um reflexo de sua riqueza e diversidade, mas também de sua profunda unidade. Compreendendo como somos organizados, podemos viver melhor a nossa vocação e contribuir na realização do sonho de Chiara, que não é senão a oração de Jesus antes de deixar este mundo. Repito mais uma vez, que todos sejam um. La ripeto ancora, che tutti siano uno. Obrigada, Rafael, por ter nos mostrado como cada um de nós é protagonista em construir a obra de Maria. Gostei muito quando você disse que cada região não é um pedaço da obra, mas é a obra inteira. Pensei que, por analogia, cada um de nós é chamado a ser não tanto um exponente da sua ramificação ou região, mas uma presença viva de toda a obra, mediante sua específica participação e no lugar em que se encontra. Agora vamos para outro continente, para a Europa, para a Alemanha, um país onde o diálogo entre as diversas igrejas e comunidades eclesiais é bem vivo. Com Elfriede Glaubitz, veremos a parte dos estatutos que descreve essa relação entre as diversas comunidades, as diferentes igrejas e com as pessoas de crença não religiosa. Elfriede vive no Focolare de Solingen, é doutor em Direito Canônico e juíza diocesana do Tribunal Metropolitano da Arquidiocese de Colônia.
É membro da Comissão de Revisão dos Estatutos da Obra. Elfriede, entre as várias riquezas e diversidades que acabamos de ouvir dos dois conferencistas, há também o diálogo ecumênico e o diálogo interreligioso. Que espaço eles encontram em nossos estatutos, que são aprovados pela Igreja Católica? Cabe a mim apresentar-lhes a última parte dos estatutos, que aparece em um apêndice, mas que contém particularidades profundas, pois dizem respeito aos diálogos que estamos vivendo na obra. São a 7ª, 8ª, 9ª e 10ª partes. Gostaria de começar com a 7ª, 8ª e 9ª partes do nosso estatuto e, por fim, explicar a 10ª. A 8ª e a 9ª contêm apenas um artigo sobre o assunto, enquanto a 7ª parte contém 5 artigos sobre os cristãos que não são batizados na Igreja Católica, pertencentes à obra. Essas normas, na última parte dos estatutos, só podem ser entendidas no contexto de todo o estatuto. Já no primeiro artigo, lemos que os estatutos contêm as normas de vida para todas as pessoas que fazem parte da obra e levam em consideração suas várias formas de pertencimento. Essas normas são diferentes para católicos, para cristãos não católicos, para seguidores de outras religiões e para pessoas de convicções não religiosas. E ali já se faz referência à 7ª até a 9ª parte. O artigo 2 descreve a variedade da composição da obra de Maria, sua difusão universal, suas relações com os cristãos de outras igrejas e comunidades eclesiais, com pessoas de várias confissões ou também de convicções não religiosas. Essa variedade de membros e a multiplicidade dos diálogos no próprio movimento, na igreja e no mundo, são características típicas de um movimento eclesial. Quando o Papa João Paulo II visitou o Centro Mariápolis de Rocca di Papa, em 19 de agosto de 1984, afirmou que a obra de Maria, com todos os seus diálogos, tem características, a fisionomia da Igreja expressa nos documentos do Concílio Vaticano II. Há uma descrição de como a Igreja Católica vive seus diálogos. Vocês conhecem a Constituição dogmática sobre a Igreja, a Lumen Gentium, o Decreto sobre Ecumenismo Unitatis Redempti Gratio, o Decreto sobre a Liberdade Religiosa, Dignitatis Humanae. Todos esses documentos são importantes para a nossa vida e para o diálogo com outros. Vivemos esses 4 diálogos na Igreja Católica, com membros de outras igrejas e comunidades eclesiais, com seguidores de outras religiões e com pessoas de várias confissões e convicções, como está expresso no capítulo 2 da primeira parte dos Estatutos, no artigo 6, que trata do objetivo específico da obra. Cito: sobre essa base, a obra se compromete a trabalhar por uma unidade cada vez mais profunda entre os fiéis católicos, estabelecer com os cristãos pertencentes a outras igrejas e comunidades eclesiais relações de comunhão. A obra almeja alcançar, mediante a prática conjunta da regra de ouro, o diálogo e atividades de interesse comum com pessoas de outras religiões,
amar e dialogar sobre a base do pleno respeito às suas convicções não religiosas, com pessoas que seguem os valores humano-cristãos de justiça social, liberdade, solidariedade, paz, etc. E dialogar com elas, a dialogar com a cultura e as realidades humanas. A partir desse objetivo específico, podemos entrever a grandeza do carisma da unidade que Deus doou a Chiara, para a Igreja e para o mundo, e que está descrito nos Estatutos para todos os séculos. E que é descrito negli Statuti per i secoli. Você poderia nos dizer algo mais sobre a sétima parte, que diz respeito aos membros de outras igrejas e comunidades eclesiais e ao ecumenismo? Sim, guardiamo la parte sétima. Vejamos a sétima parte, que tem um longo título, Linhas de Comportamento, referente às pessoas de outras igrejas e comunidades eclesiais pertencentes à obra de Maria ou movimento dos focolares. Para mim, a primeira parte desse título não soa tão agradável, porque fala de linhas de comportamento em relação às pessoas de outras igrejas e comunidades eclesiais. Poderia até trazer à tona a impressão de que os católicos devem ter uma certa atitude em relação às pessoas do movimento que não são católicas. Consequentemente, aquelas das várias igrejas parecem não estar integrados à obra. Mas a segunda parte do título contém a afirmação clara de que pessoas de outras igrejas e comunidades eclesiais pertencem e fazem parte da obra. É uma realidade que vivemos nos nossos focolares, nos núcleos e em todas as várias vocações e ramificações da obra. Essa realidade é vida e já está expressa no artigo 1 dos Estatutos. Ali se lê: os cristãos de outras igrejas e comunidades eclesiais vivem a espiritualidade na medida permitida pelas diferenças na fé cristã e a praxis de cada uma das igrejas e comunidades eclesiais. Entre parênteses, é feita uma referência tanto ao artigo 20 como aos artigos 141 a 145 da sétima parte dos Estatutos. O artigo 20, no segundo parágrafo, diz que tanto os estatutos quanto nos vários regulamentos dos setores são mencionadas as linhas de comportamento, as normas e diretrizes da Igreja Católica a serem observadas em relação ao ecumenismo. Sabemos, pela história da redação do Código de Direito Canônico de 1983, que a comissão preparatória havia previsto um novo cânone que permitia que cristãos não católicos fossem membros de uma associação católica. Mas essa proposta não foi aceita no Código atual. Apesar disso, Chiara sempre afirmou em seus escritos, discursos e encontros que os membros de outras igrejas são membros da obra de Maria. Todas as vezes que se realizava uma revisão dos estatutos, Chiara fazia muitas propostas e múltiplas tentativas com Padre Forese, Antônio, Leonello, Opus e Emaus para expressar também juridicamente essa realidade. Infelizmente, ainda não foi possível atuá-lo, porque a legislação do Código do Direito Canônico não o prevê.
Permanece o forte desejo de Chiara, a sua intenção de que todos os membros de todas as igrejas e comunidades eclesiais sejam considerados, também juridicamente, membros da obra de Maria. Como esses nossos irmãos e irmãs fazem parte do movimento? Intanto, dopo un lungo discernimento nei nostri statuti attuali, Bem, depois de um longo discernimento em nossos estatutos atuais, os membros de outras igrejas e comunidades eclesiais são até agora chamados de agregados. Lemos no artigo 16 dos estatutos: podem fazer parte na qualidade de agregados. Eles desejam fazer parte da obra de Maria ou de uma de suas ramificações. E se sentem atraídos pelo movimento dos focolares e pela sua espiritualidade e compartilham seu espírito. O que significa o termo agregado? Significa estar associado, pertencer ao mesmo rebanho, ao mesmo povo. Todos nós sabemos que a tradução desse termo, agregado ou agregados, especialmente em alemão, inglês e outras línguas, é difícil e infeliz. Essa expressão agregado incomoda e faz sofrer, porque dá a impressão de não pertencer plenamente à obra, embora tenhamos e vivamos a mesma vocação. É precisamente o amor a Jesus abandonado que nos leva, a nós católicos e a quantos pertencem a outras igrejas e comunidades eclesiais, a colaborar para sanar toda desunião possível no seio da obra, da própria igreja ou comunidade eclesial e entre todos os cristãos. E sentindo-nos como verdadeiras irmãs e irmãos na única Igreja de Cristo. Toda a obra está empenhada em estabelecer relações de comunhão fraterna e de testemunho comum com os cristãos, pertencentes de outras igrejas e comunidades eclesiais, tendo em vista o restabelecimento da comunhão completa e visível, como consta nos artigos 6b e 144. Tudo isso faz parte do objetivo específico da obra. Nos artigos 141 a 144, retoma-se esse objetivo e ressalta-se que a obra de Maria se compromete com todos os cristãos pertencentes à obra a participar da realização das iniciativas ecumênicas da Igreja Católica, em unidade com a autoridade eclesiástica católica competente, das iniciativas promovidas por outras igrejas e comunidades eclesiais. O artigo 144 diz que todos os cristãos pertencentes à obra contribuem juntos para o restabelecimento da comunhão plena e visível entre as igrejas. Isto é, propõe-se trabalhar com a conversão do coração e santidade de vida, com o testemunho do amor mútuo, no diálogo da vida ou do povo, congressos de vários tipos, com o Congresso Ecumênico, realizado em março em Castel Gandolfo, e outras iniciativas de formação e estudo. E, por fim, com a oração, sendo uma presença vivificante no seio das suas igrejas e comunidades eclesiais. Todas essas frases cheias de significado são citações dos estatutos.
No final da sétima parte, encontra-se o artigo 145, que tem grande importância e relevância na vida concreta e atual da obra. Vamos lê-lo juntos. Será solicitada nas formas mais convenientes, cada vez que for necessário, a opinião dos membros de outras igrejas e comunidades eclesiais para que sejam considerados o pensamento e a praxis de suas respectivas igrejas e comunidades. Esse artigo enfatiza e pede o parecer de membros de outras igrejas e comunidades eclesiais, de cristãos não católicos, sempre que necessário. Isso significa que antes de tomar uma decisão sobre um assunto, é preciso solicitar a opinião de nossas irmãs e irmãos cristãos. Como se concretiza e como se aplica essa solicitação explícita dos estatutos? Isso acontece, antes de tudo, nas regiões, no Conselho do Regional e no Conselho de Região. É aplicado também no Conselho Geral da Obra, para cujas reuniões, ultimamente, a presidente da obra convidou 2 membros de outras igrejas a participarem, precisamente por esse motivo. Está escrito também nos estatutos que a presidente pode convidar alguns agregados e colaboradores para a Assembleia Geral da Obra, como observadores no artigo 78. E isso tem sido feito há vários anos. Além disso, há outros exemplos não mencionados nos estatutos que demonstram como é importante buscar a opinião de pessoas do movimento que não são católicas. Por exemplo, para a preparação do texto da Palavra de Vida, para a elaboração de temas, conselhos para as sessões e setores, diálogos, manifestações, etc. E quanto aos seguidores de religiões não cristãs e pessoas de convicções não religiosas? Referindo-me ao artigo 78, acabei de usar o termo colaboradores. Quem são os colaboradores em nossos estatutos e como eles são considerados na obra? O artigo 16 define: os colaboradores são seguidores de religiões não cristãs e pessoas de convicções não religiosas. O parecer deles será também solicitado toda vez que for necessário para as decisões da obra que possam, de alguma forma, lhes dizer respeito, como descrito nos artigos 146 e 147. Para os seguidores de religiões não cristãs, artigo 21, e para as pessoas de convicções não religiosas, artigo 22, que desejam aderir à obra, estão previstas normas especiais nesses estatutos e nos regulamentos dos setores. Artigo 146 e 147. O artigo 147 especifica a nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas de convicções não religiosas. Este artigo cita muitos valores que são de enorme relevância no mundo desafiador de hoje. Observem. Nas relações com eles, ter-se-á o máximo respeito pela sua consciência, enquanto iluminada pelos valores humanos íncitos em cada pessoa. Da mesma forma, suas relações com os cristãos e os adeptos das diversas religiões serão caracterizadas por igual atenção e respeito.
A fim de testemunhar a unidade da família humana, essas relações serão caracterizadas pela concórdia e pela fraternidade entre as pessoas que professam uma fé e pessoas que não a professam, para o bem da humanidade, e serão concretizadas ações comuns de solidariedade em favor de indivíduos ou de povos que sofrem por qualquer tipo de pobreza, injustiça, guerra, exploração e doença. Gosto muito desse artigo, é muito bonito, porque descreve tudo o que falta na sociedade atual e que podemos dar à humanidade vivendo o ideal. O último parágrafo do artigo 147, sobretudo as pessoas com convicções não religiosas, afirma: em todas essas relações, a obra se adequará às normas do magistério vivo da Igreja Católica. Isso mostra como esse diálogo é vivo em unidade com a Igreja. E esse artigo serve de ponte para a última parte dos estatutos. Falta então a 10ª parte. Por que ainda é mencionada em um capítulo a relação com as autoridades eclesiásticas? Para entender isso, devemos ampliar o conjunto dos artigos do início dos estatutos até o final, até os últimos artigos. Já foi dito que a obra é uma associação privada, dotada de personalidade jurídica, de acordo com a norma dos cânones 298 a 311 e 321 a 329 do Código de Direito Canônico, constituída segundo as normas da Igreja Católica. Esses estatutos gerais são aprovados pela Santa Sé, artigo 1. Somos reconhecidos pela Igreja Católica, que tem a tarefa, em relação ao nosso movimento, de vigiar, cuidar e salvaguardar o carisma de Chiara. Conhecemos o amor de Chiara pela Igreja, especialmente no período em que a Igreja estudava o movimento. Ela sempre agiu em conformidade com as diretrizes da Igreja Católica, com o magistério do Papa e dos bispos. Ele escreveu muitos relatórios sobre o objetivo específico da obra. Por isso, a parte 10ª dos estatutos nos convida e nos solicita a estarmos em contato direto com as nossas autoridades eclesiásticas competentes. O centro da obra acompanha e cuida da relação com a Santa Sé, ou seja, está em sintonia com o Papa, com o dicastério para a família, os leigos e a vida. E, de acordo com as necessidades com outros dicastérios, como o dicastério para a unidade dos cristãos ou dos bispos. É responsabilidade da presidente representar e cuidar da relação com a Santa Sé, conforme os artigos 148 e 149. Ali está mencionado quem cuida essas relações com a Santa Sé, artigo 150, e com as dioceses, artigo 151, e como colaborar juntos. São a presidente, o centro da obra, os responsáveis da obra nas regiões, que mantêm viva essa relação com as autoridades eclesiais competentes. A nota final dos estatutos cita brevemente a história das várias etapas de aprovação da obra de Maria, que Luciana Bignett apresentou na 3ª aula da UPM.
Obrigada, Elfriede, por nos mostrar como a obra está de braços abertos para acolher a todos, para viver pelo que todos sejam um, sem, no entanto, esconder as feridas vivas e os passos que, como sabemos, ainda devem ser dados. Antes de nos despedirmos, queremos pedir uma palavra final aos nossos 3 convidados. Vamos iniciar pela Cris. O que você deseja para nós no futuro? Na conclusão deste percurso de formação, desejo que sejamos capazes de olhar com outros olhos a missão que assumimos na obra e nos perguntarmos se aquilo que está escrito nos estatutos está sendo encarnado por nosso intermédio ali onde estamos. Se a resposta for sim, significa que o carisma continua a estar vivo, que estamos correspondendo à nossa vocação. Porque, como vimos, os estatutos testemunham uma realidade divina, que deve ser entendida e vivida no espaço e no tempo, por todos nós. E concluo com este convite. Vamos ler os estatutos com abertura total, para encarná-los, procurando colher o aspecto carismático, inclusive naquelas partes mais estritamente jurídicas. Desejo que, mediante os estatutos, possamos ver a nossa complexidade, diversidade e beleza como um dom especial de Deus. Será maravilhoso se pudermos lê-los juntos, nos nossos grupos, pedindo a Deus a sabedoria para compreender a obra de Maria, não só em nível organizativo ou institucional, mas no seu desígnio, para atuar com alegria a nossa missão nas comunidades locais e, sobretudo, o nosso empenho pessoal pelo Tomnes. E você, Rafael, uma palavra final? Concluo com as palavras de Chiara Lubich, que ao responder à pergunta sobre o porquê ela lia e meditava os estatutos, sem nunca se cansar, ela disse: eu faço isso por 2 motivos. Primeiro, porque tem ali dentro um Espírito Santo profético. Segundo, eu faço isso porque, da Mariápolis Celeste, eu quero ver, ao olhar para a Terra, todos vocês lendo os estatutos e os regulamentos. Até aqui, Chiara. Não esqueçam, os estatutos são um instrumento precioso, mas são o amor e a unidade que devem guiar as nossas ações, inclusive a leitura dos estatutos, lembrando a premissa de todas as regras. Façamos-nos a pergunta: como posso, na minha realidade cotidiana, contribuir a essa grande família? Talvez vivendo com mais consciência o meu papel específico. Talvez aprofundando o conhecimento dos estatutos. Talvez ainda partilhando com os outros essa visão de unidade na diversidade. Obrigado. Então, Elfriede, diga-nos uma última palavra. Para mim, vale a pena ler os estatutos para conhecer melhor a obra. Assim como é reconhecida pela Igreja Católica, bem como a grandeza do carisma e a sua eficácia em irradiar na Igreja e no mundo de hoje. Obrigado aos 3. Obrigada mais uma vez, Cris, Elfriede e Rafael, por nos terem guiado nesta última aula. Obrigada a todos vocês por terem participado deste curso e obrigada àqueles que contribuíram nas despesas para a sua realização. Como sempre, lembramos que vocês podem nos enviar um feedback e perguntas. Assim poderemos responder dentro de um mês na nossa coluna Dialogando, no site universitapopularemariana.org. Podem nos enviar tudo pelo nosso e-mail, upm@focolare.org. Depois, sempre no site, podem encontrar as perguntas para os exames de grupo que farão nos seus territórios. Seria muito útil para nós sabermos a opinião de você sobre este curso. Para isso, preparamos um rápido questionário, ao qual pedimos que respondam. Encontrarão o link nos comentários do YouTube e no nosso site. Então, obrigado de coração a todos vocês. Só nos resta despedir-nos até o próximo curso da UPM. Tchau. Tchau.